Elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, e agradecer ao Pai tudo que Ele tão bondosamente nos oferece. Essa oportunidade de crescimento que nos apresenta, esta oportunidade reencarnatória que nos concedeu. Agradecer ao Mestre Jesus e aos bons amigos da espiritualidade, a companhia e o aconselhamento, rogando ao Mestre se manter do nosso lado, nos auxiliando na tarefa difícil, solitária que cada um empreende, de ir se conhecendo, de ir se retificando. Que o Mestre continue do nosso lado, nos inspirando a virtude e a fortaleza moral, nos auxiliando a extirpar do coração o vício e a má tendência. Rogar ao Mestre Jesus e aos bons amigos, estendo o seu olhar carinhoso e compassivo aos nossos entes queridos que permanecem à distância, para que também eles usufruam desse fluido magnífico que nos envolve. Que os nossos irmãos estendam também seu olhar carinhoso e compassivo aos nossos irmãos em humanidade nesses momentos difíceis que ainda permanecem de doença, de dor, de fome, de guerra. Que os nossos irmãos estendam seu olhar compassivo e carinhoso aos nossos irmãos da mediunidade, na delicadeza do mandato que eles se empenham, nos perigos a que ficam expostos. Por fim, lembrar a figura do Mestre Jesus e evocar sua presença no nosso meio, pela oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos da prática de todo o mal. Que assim seja. Nós estamos no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E hoje nós entramos em instruções dos Espíritos. A primeira delas são duas instruções, as duas assinadas por São Luís. Vamos ler a primeira. Na semana passada, a irmãzinha Ludmila leu a encarnação estreita, reforça os laços de família, né, e a unicidade das existências dilacera esses laços. E ela fez uma menção ao livro Os Mensageiros, né? E ela disse, eu tinha preparado tanto a história e acabei pulando. Pediu que eu fizesse uma referência. O livro é muito bom, é excelente, como todos os do André Luiz, né? E nesse particular, falando de família, constituição de família, ele trata nos capítulos 34, 35 e 36 da família de Isidoro e Isabel, né? É uma história muito bacana. E lá fica bem definido mesmo aquilo que a Ludmila trouxe para nós, a constituição das famílias já no plano espiritual. Isidoro e Isabel se constituíram como família no plano espiritual, estavam em nosso lar e assumiram o compromisso de voltar para a Terra, constituir família, receber os filhos e se dedicar ao trabalho dentro do espiritismo, né? Era uma família espírita. Receberam 5 filhos, 4 filhas e um menino. Essas 4 meninas, né, todas tinham laços anteriores de afinidade, né? E o menino vinha de uma zona inferior, colocado no seio daquela família para poder avançar, evoluir, aprender com aquele ambiente amoroso, equilibrado, harmonioso que a mãe e as 4 filhas constituíam, e o pai também. O pai tinha falecido há 3 anos, voltou para o plano espiritual e como ele tinha um amor muito forte, né, pela família, e como ele tinha se dedicado muito à tarefa, a espiritualidade concedeu que ele voltasse para o seio da família, né, como um espírito familiar, e ele era o protetor da casa. Foi ele que atendeu a porta e deixou que o André Luiz entrasse na casa, né? Então, esse era o Isidoro. Mas, voltando aos filhos, e era onde a Ludmila deixou de falar, a figura do Isidoro, né? Que era o pai amoroso, protetor, e que estava no plano espiritual ainda dentro do seio da família,
trabalhando como seu protetor, seu guardião. Se manteve como pai no plano espiritual, estava lá. Mas da Constituição, né, ela fala das meninas e do menino. Né, e o menino ele vem de um plano inferior, né, para poder usufruir do benefício dessa família bem constituída, né, bem estruturada. Uma frase no finalzinho, né, define bem a constituição dessa família. Ele diz lá no finalzinho, porque o menino é muito renitente, né? Ele não aceita, é um espírito endurecido e a mãe tem que manter ele na rédea curta, né? Então lá no finalzinho ela diz assim: bondosa mulher que se dirigia à filha mais velha como amiga, às filhinhas, as outras 3 mais novas como mãe, e ao filho orgulhoso como instrutora, sensata e ponderada. Né? Então, esta é a família descrita nos capítulos 34, 35 e 36 do Mensageiros. Eu sugiro, é uma excelente obra e nesse particular é uma história maravilhosa. Quando vocês leem, se lerem somente o capítulo 34, 35 e 36, não ficarão perdidos e vão ter uma boa ideia do que é uma família, né, constituída já no plano espiritual, né, e como é que ela se desenvolve, né, aqui no plano físico. Bom, isso aqui era só uma referência, foi até longa demais. Né? Vamos ao que interessa. O número 24 das instruções dos Espíritos, limites da encarnação. É uma pergunta feita, né, e é respondida por São Luís, Paris, 1859. É perguntado quais são os limites da encarnação. E aqui a gente pode ter a impressão de que se refere quantas vezes eu vou reencarnar, quantas vezes eu vou encarnar. Né? São Luís ultrapassa esse entendimento, né? Vai além disso, né? E aborda o limite da encarnação, mostrando a evolução, vamos dizer assim, ou o progresso que os equipamentos, os aparelhos físicos, os corpos realizam, né, na medida em que vão avançando moralmente. Para que a gente consiga alcançar a abordagem de São Luís, eu achei conveniente ir ao Livro dos Espíritos e extrair de lá algumas considerações, alguns conceitos. Né? Então, lá no Livro dos Espíritos, falando especificamente de reencarnação, de encarnação, mais precisamente nas questões 115, 166 e 167, a gente tem os seguintes conceitos. Na questão 115, né, quando o Espírito responde a Kardec, ele diz assim: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber, sem conhecimento. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento, aquele necessário para alcançar a perfeição. Então, essa questão, essa resposta em particular, ela traz uma série de informações. Nós não vamos ter tempo para bater a resposta como um todo, mas a gente pode extrair dela que a perfeição moral é o objetivo de cada um de nós, que Deus impôs para cada um de nós, né? E a reencarnação é o meio pelo qual nós conseguimos alcançar essa perfeição moral, pelo acúmulo de experiências, de conhecimentos, de vivências, pelo aprimoramento das virtudes, incorporação das virtudes. Lá na questão 66, prosseguindo nessa linha, ele diz assim: a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea termina a sua depuração sofrendo a prova de uma nova existência. Quem não conseguiu
a perfeição nesta oportunidade, tem uma nova oportunidade. E a gente pode resumir isso pela própria citação de Jesus. Ninguém pode ver o reino de Deus, ou seja, alcançar a perfeição, se não nascer de novo, se não reencarnar, se não viver várias oportunidades, né? Tiver várias oportunidades de aprimoramento. E lá na 167, tem a 168 também, a 167 diz assim: a reencarnação tem por finalidade expiação, ou seja, saldar compromissos mal resolvidos anteriormente. Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. E por fim, a cada nova existência, aí, nesse ponto, São Luís desdobra na resposta que ele dá. A cada nova existência, o espírito dá um passo para adiante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Encerra-se, eu acrescento, encerra-se o ciclo reencarnatório como nós estamos vivenciando, né? É o espírito puro. Não há mais necessidade de voltar ao plano físico. Qualquer natureza de plano físico. Desde esse mais grosseiro que nós estamos vivendo aqui, até os mais sutis, os mais elaborados, os espíritos mais avançados que a gente. Tá? A partir desse último conceito, dá para a gente entender então a abordagem de São Luís. Esse conceito, a cada nova existência, o espírito dá um passo para adiante na senda do progresso. Tá? E aí São Luís responde assim a essa questão. Eu não me perdi. É tanta coisa que... Tá aqui. São Luís responde: a encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados, se por isso se entende o envoltório que constitui o corpo do espírito, pois a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos mais avançados que a Terra, ele já se apresenta menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, consequentemente, menos sujeito a vicissitudes. Num grau mais elevado, desmaterializa-se e acaba por se confundir com o perispírito. O corpo é tão sutil que se confunde com o perispírito. De acordo com o mundo a que o espírito é chamado a viver, ele se reveste do envoltório apropriado à natureza desse mundo. O perispírito, mesmo, sofre transformações sucessivas. Eteriza-se mais e mais até a purificação completa, que constitui a natureza dos espíritos puros. Se mundos especiais estão destinados como estações aos espíritos mais avançados, estes não ficam sujeitos a eles, como nos mundos inferiores. O estado de liberação que já atingiram permite-lhes viajar para toda parte, onde quer que sejam chamados, pelas missões que lhe forem conferidas. Se considerarmos a encarnação do ponto de vista material, tal como a vemos na Terra, podemos dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende do espírito, portanto, libertar-se mais ou menos rapidamente da encarnação, trabalhando pela sua purificação. Temos ainda a considerar que no estado de erraticidade, ou seja, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito está em relação com a natureza do mundo a que o liga o seu grau de adiantamento. Assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, segundo for mais ou menos desmaterializado.
A abordagem do São Luís, né, dá para nós, então, a dimensão, né, do processo, vamos chamar processo de progresso a que o espírito está submetido, né? E ele aborda um aspecto específico, né, que é vamos chamar, o momento presente nosso. Ele disse, se observar o corpo que nós estamos usando agora, né, a gente vai chegar à conclusão que as reencarnações se limitam nesse nível inferior à Terra, aos mundos semelhantes à Terra. Em outros mundos a coisa se processa de outra maneira, com corpos adequados, né, àquele ambiente e ao grau de adiantamento dos espíritos que estão vinculados àquele globo, vamos dizer assim. Olhando para o outro lado, que é eu acredito, a gente tem que dar uma especulada, né? Olhando para o outro lado, que é a finalidade, vamos dizer, a finalidade do processo, que eu considero que a gente deva enfatizar, né? O que nós estamos procurando é a perfeição moral, né? Então, atingir esse grau de perfeição moral é muito trabalhoso, certamente. A perfeição inclui conhecimento de tudo, todas as virtudes, sentimento depurado ao extremo. Então, seria atingir o ágape, lá dos gregos, aquele amor divino, né? Isso é o estado de perfeição. É um trabalho grande se a gente olhar para si mesmo, né? Quem é aí que não gosta de matemática? Má notícia. Para ser perfeito, nós precisamos saber matemática. Então é disso que nós estamos falando, de coisas corriqueiras, coisas que estão ao nosso alcance, que fazem parte do nosso dia a dia, que são importantes e que a gente não olha com esse olho. Chegar ao conhecimento da verdade exige todo o conhecimento. Não pode ser um conhecimento parcial. A verdade, que é uma coisa que a gente não consegue ainda definir muito bem, é o conjunto de todos os conhecimentos. E, quando disse lá atrás, na questão 115, ele disse, olha, pelo conhecimento da verdade aproximar o homem de Deus. É isso que o Espírito responde. Então é nesse sentido que a gente busca a perfeição, né? É no sentido de todo o conhecimento, todas as virtudes e o sentimento depurado. Então, eu acredito que a gente pode enfatizar, dentro da resposta de São Luís, aquele momento em que ele diz: depende do espírito, portanto, libertar-se mais ou menos rapidamente da encarnação, trabalhando pela sua purificação. E é aqui que eu queria fazer o meu esforço. Então depende de nós, não existe nenhuma condicionante que nos impeça de chegar mais rapidamente à perfeição. O que nos bota obstáculo é essa, vamos chamar assim, precariedade que a gente tem de enxergar aquilo que está à nossa frente e a importância de todas as coisas que estão colocadas à nossa frente, né? Essa pergunta que eu fiz a respeito de matemática foi só para ilustrar quantas coisas nós temos que exercitar, né? E a gente não faz porque não gosta, porque não é atraente, porque, né? A gente só se dedica àquilo que nos apraz, aquilo que nos atrai, né? Mas todas as coisas são importantes. Todas, efetivamente todas. Não existe nada que Deus tenha colocado à nossa frente que não tenha importância para o nosso desenvolvimento, para o nosso progresso. Então é nessa toada que eu acho que a gente tem que começar a enxergar o nosso momento presente. Depende de nós o esforço grande, né, para conhecer tudo, né, para ter todas as virtudes e para ter o melhor dos sentimentos. Essa é a perfeição que Deus espera de nós. E eu acho que
nós temos que começar a trabalhar mais rapidamente para alcançar esse objetivo, né? Senão vai ficar demorado, e quanto mais demora, mais doído é, né? Porque a gente continua aqui, num corpo cheio de limitação, né? Numa vida de relação cheia de precariedade, onde existe egoísmo, existe a vaidade, né? A gente vive num ambiente que é hostil. A vida fica doída. Então a ideia é rapidamente se melhorar e avançar, para poder gozar da felicidade. A felicidade descrita pelo Espírito lá na questão 115 é eterna. A felicidade eterna, duradoura, é a perfeição. Aquele que é perfeito é feliz. Então é essa a ideia. Não busca a felicidade, né, onde ela não está. A felicidade está em você mesmo, na sua melhoria, no seu aprimoramento, vamos colocar assim. Tá bem? Bom, a respeito daquilo que a gente falou, ficou alguma coisa obscura, alguma ideia que tenha ficado, de vez em quando eu tenho uns troncamentos de ideia, não termino de ideia, alguma ideia que tenha ficado incompleta? Não? Sim. Toda encarnação se evolui, não existe encarnação que você não evolui. Toda. Assim, mesmo, independe de como você leva a encarnação. Mesmo aquele que não tira o proveito total, em um ou outro ponto ele avança. No máximo, na pior das hipóteses, ele estaciona. Ele permanece onde está. Regredir, não regride. Mas é muito difícil você dizer que a criatura não melhorou nem um pouquinho. É muito difícil. Porque aqui ou ali a gente faz um aprimoramento, né? De uma maneira ou de outra, a gente faz uma melhoria. A gente tem tanta coisa horrenda, assim, hoje, somente nos últimos tempos, parece. Chocante, não é? A gente fica, né, chocando o mundo. Tudo assim. É chocante, não é? Isso é um sinal de aprimoramento, sabia? Quando as coisas chocam a gente, causam escândalo na gente, como dizia Jesus, né, é um sinal que a gente já não tolera mais isso. A gente já não admite mais isso. Né? Então, é um sinal de melhoria. Nós avançamos um bocadinho. Quando você vê uma coisa, como a gente tem visto, né, umas coisas que são verdadeiras aberrações, o camarada fica... Né? Isso é um sinal de que nós avançamos. E esse trabalho é individual, o coletivo se forma pelos indivíduos, não existe um coletivo que você conduza. As pessoas vão avançando individualmente, cada um no seu tempo, cada um na sua possibilidade. Né? Então, vai acontecer a gente estar misturado ainda, né, fora daquilo que seria o nosso ponto de vista. A gente ainda vai se defrontar com coisas que a gente não admite. Porque a gente vê assim, parece que a gente fala como que ainda é tolerável certas coisas e está acontecendo, né? E continua. A primeira coisa que a gente fala é o fim do mundo. É o fim do mundo. Aí eu penso, será que evoluiu? Será que está evoluindo? Não. É a história do Joãozinho, lá da família do Isidoro e da Isabel. Né? Dentro daquela família harmoniosa, né? Em que pai e mãe já tinham desenvolvido o afeto, tal coisa, trouxeram alguém que era orgulhoso, teimoso, né? Endurecido. Né? E eles efetivamente tinham dificuldade para administrar o menino. A mãe tinha que ser pulso firme. O André Luiz chama ela de instrutora. Né? Para as meninas ela era amiga e a mãe, e para ele era instrutora. Ela tinha que corrigir os defeitos dele. Assim, a nossa vida de relação aqui. Se a gente já tem uma orientação boa, já conseguiu organizar o sentimento, já conseguiu ganhar alguma virtude, outros tantos não. Mas é no convívio conosco que eles podem se melhorar. Se retirar esses escandalosos do nosso convívio e ficarem eles todos reunidos só escandalosos, ninguém ajuda ninguém. Então eles têm que ter um outro exemplo, uma outra conduta para se balizar. Ah não, existe uma outra maneira de resolver o problema. Né? Existe outra maneira de agir. É essa a função da vida em comum. É um puxando o outro, é um ajudando o outro. Né?
aquele que está mais à frente é exemplo do que está mais atrás. Né? E assim a gente vai caminhando. Essa é a ideia. Tá? Todo mundo avança. Tá? Nem que seja um pouquinho assim, mas avança. Né? O que nós estamos alertando é para essa velocidade, que tem que ser um pouco maior. Se é que a gente quer sair dessa zona de desconforto, de sofrimento, você tem que avançar o seu aprimoramento, que é trabalho seu, individual, né? Para você rapidamente avançar, ir para outro lugar. Né? Não se livrar só do corpo pesado, limitado, mas gozar do convívio de gente mais amorosa. Né? Essa eu acho que é a ideia que a gente tem que ficar com ela viva na cabeça. Né? E não execrar os outros, porque os outros estão no seu tempo. É um tempo horrível, mas eles estão no seu tempo. Né? Vai chegar um tempo que eles vão se melhorar também. Tá? Mais alguma coisa? Pode perguntar. Não? Então tá bom. Vamos à segunda parte do nosso trabalho, o serviço do passe. Renovando a Deus o agradecimento pela oportunidade da reunião e os poucos momentos de reflexão, né, que nos permitiu. Rogando ao Mestre Jesus e aos bons amigos, se mantenham conosco, iluminando o nosso caminho para que a caminhada seja segura em direção aos objetivos que nós ainda não alcançamos. E que o Mestre continue marchando do nosso lado, nos inspirando muita força moral, para que a gente tenha, enfim, a coragem de agir conforme a lei de Deus. Muita paz e muita luz. É o que eu desejo aos meus irmãos. Assim seja.